Fala galera, beleza? Professor Rodolfo Gracioli aqui com vocês, sejam todos muito bem-vindos a esse bloco especial, né? Um bloco aqui de correção de prova. Eu sempre digo que no compromisso aqui com os nossos alunos de entregar sempre o melhor material, a gente tem obviamente que passar aqui pelas grandes provas, pelos principais temas, e aqui a gente vai comentar uma prova de muito alto nível, como já era de se esperar, né? A FCC dificilmente decepciona. A FCC veio com essa pegada dela que tanto eu falo aqui no nosso curso, que tanto a gente prepara os alunos, né? Então, assim, uma das melhores provas que eu já vi na minha vida nos últimos tempos, né? Na verdade, desde que eu dou aula para concurso. E ó que já vai aí um bocadinho de tempo nessa área. Bora comigo então, pessoal. A banca em questão é a FCC, a prova TRT da 9ª região. Eu vou comentar aqui os 4 cadernos de prova que chegaram até a minha pessoa. Lembrando que a aplicação é agosto de 2022. E lembrando aqui que a gente está diante de uma prova de Tribunal Regional do Trabalho, diante de uma banca abstrata, subjetiva e filosófica. Elemento esse que eu tanto falo em aula, né, que eu tanto chamo a atenção. Gente, a prova é de tão alto nível, né, que eu não arrisco dizer que a gente cravou o tema. E acho muito improvável isso acontecer. Tenho certeza que as nossas aulas serviram de subsídio aqui analítico, crítico, reflexivo para a apresentação do repertório, para a abordagem dos temas. Isso eu não tenho dúvidas. Agora, falar aqui que a gente cravou o tema, que a gente bateu em cima, isso eu acho, né, muito difícil pela própria abordagem da banca, né? Respeito aí, mas acho que a banca, nessa prova especificamente, ela foi muito além, né, daquilo que ela já está acostumada a fazer, tá? Agora, fico muito feliz também com o feedback dos alunos, eu até cheguei a compartilhar algumas mensagens pós-prova, né, aquele entusiasmo do aluno que conseguiu articular uma boa análise. E eu sempre chamo atenção, o tema de redação da FCC, ele começa no texto motivador, né? Tá ali já o processo de enfrentamento à proposta. Não é só o repertório, é o que você vai fazer analisando o texto. Bora lá então? Cabeça tranquila, esvazia a mente, porque os temas são pesados, são puxados. E lembra sempre, comentário de prova. Sempre é uma boa oportunidade para você estudar. Rodolfo, mas eu não vou fazer FCC agora, essa não é a minha banca. Não importa, você vai expandir a sua visão e vai analisar aqui criticamente comigo. Beleza? Bora lá então, antes de qualquer coisa, os nossos canais nas redes sociais para você não deixar de acompanhar tudo que rola. Eu começo aqui, gente. Então, como eu disse, chegaram 4 temas até a minha pessoa, tá? Justiça do Trabalho, né? TRT da 9ª região, Paraná. Aqui é a prova de técnico judiciário, área administrativa. Já começo aqui de antemão afirmando, técnico e analista para redação FCC, não vejo muita diferença não, tá? Eu sei que existem as especificidades do teor da prova, né? Algumas provas de analista mais difíceis, mas nem sempre. Parte objetiva, mas aqui, gente, ó, não tem muito o que fazer, não. A redação é a redação. Por isso que quando eu falo para o aluno, está estudando para uma prova, para um cargo, está estudando para o outro, em se tratando de FCC. Então, técnico judiciário, área administrativa. Ó, um recorte textual lá da revista Cult, que é uma ótima recomendação aqui para essas temáticas mais abstratas. Eu vou fazer questão nessa correção de fazer a leitura. Primeiro, porque eu só fiz uma visão prévia dos temas, né? Então vou aproveitar aqui também para avançar na minha análise. Segundo, para já apresentar o gatilho que você tem que saber quando for ler o texto da sua prova. Podemos falar em sociedade doente, já tem aqui uma expressão de peso. Eu, lá no dia da prova, já destacaria aqui. Não porque seria o caso de acreditar que estamos à procura de uma sociedade saudável, já tem um contraponto. Como se houvesse formas de vínculo social capazes de não produzir sofrimento. Falamos em sociedade doente porque seu funcionamento normal precisa da perpetuação daquilo que ela mesma considera patológico. O que é doente, o que é disfuncional. Ela fortalece seus vínculos sociais, já tinha gostado da palavra vínculo, né? Repete aqui, suas relações de poder, fazendo o que é patológico funcionar, fazendo-lhe produzir trabalho, valor, instituição social, afetos e vínculos. Não há sociedade que nos permita viver sem sofrimento. Isso aqui, gente, é uma afirmação, né? Isso é um ponto legal.
muito menos essa da qual fazemos parte. Então, menos ainda esse momento que a gente vive. Imaginar que na sociedade que transforma todas as formas de ação em processo de valorização do valor, que faz até mesmo das redes de amizades novos espaços de produção de valor e de monetização, seria possível traçar vias singulares de atividade sem sofrimento, resistência e reação, eis algo que contraria até mesmo as leis da física. Cara, um texto aqui que está falando sobre essa concepção hoje, o que é normal hoje, né? Ser normal hoje é algo que se apresenta como algo disfuncional, né? Então vamos lá, eu não uso aparelho tecnológico, eu não tenho smartphone. Num processo de construção social de normalidade, não teria problema nisso, mas isso se torna um elemento patológico. E ali eu tenho a coerção social, ali eu tenho imposições que são criadas, necessidades que são apresentadas para os indivíduos. Né? Então é muito do padrão comportamental. Né? O texto é muito filosófico, cara. O texto é muito subjetivo. Né? Ele está aqui uma série de permissões. Mas o comando é importante, ó. Considerando as ideias expostas acima, elabore um texto dissertativo argumentativo, né? Então você tem que defender uma tese, discutindo a seguinte afirmação: a normalidade própria ao nosso tempo é a doença. Cara, eu vou listar aqui análises que você não poderia deixar de fora, tá? Primeiro nós estamos falando aqui de padrões sociais. Só que esses padrões sociais, eles são padrões o quê? Impostos. Então você tem aqui uma imposição. Uma imposição. Essa imposição, ela adentra o campo comportamental. E não te pergunta se você quer ou não. E eu tenho que lembrar que isso aqui, ó, vai aparecer associado a cada contexto histórico em questão. São recortes históricos que tracejam aquilo que é a normalidade. Então tem que levar em consideração o contexto histórico. Rodolfo, eu gostaria de exemplificar isso no meu texto. O que eu, Rodolfo, colocaria? Já que eu falei de padrões, levaria para a concepção de consumo. Cara, o normal é consumir. Então você tem um mecanismo de naturalização dessa percepção maior de recursos materiais. Você naturaliza a materialização. Boa. Só que eu tenho que lembrar aqui que eu posso ir muito além de algo mais palpável. Né? Eu posso partir aqui para o meu texto, porque ele fala aqui nesse momento, ó, vínculo social, precisa de perpetuação daquilo que considera patológico, fortalece seus vínculos, suas relações, blá blá blá. Cadê? Eu quero achar a parte que eu gostei, ó. Faz até mesmo redes de amizades, novos espaços de produção de valor. Cara, eu já caio aqui, ó, numa questão ainda de relacionamento. Então eu abordo o aspecto relacional, dizendo que, cara, o que se impõe, né? O que é certo, entre aspas, né? Qual é a normatização? A normatização, o normal é você, na verdade, ter muitos amigos. Já caio aqui na modernidade líquida do Bauman, modernidade líquida de Bauman, traços rarefeitos, Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, colocaria aqui uma hipermodernidade de Lipovetsky. Pronto. Eu tenho duas fundamentações para falar de como a normatização hoje ela leva em consideração no aspecto relacional uma via de quantidade e não de qualidade. Quantidade. Tanto é que se você tem poucos amigos, você está fora da curva. Né? Há muito tempo atrás, eu não sei exatamente se no nosso projeto eu cheguei a trazer o termo, tá? Mas há muito tempo atrás, isso está até no meu livro de temas de redação, nas últimas edições, eu falo de uma doença da normalidade, que é a normose. Normose. O que é a normose? É a patologia da normalidade. É a patologia da normalidade. Isso aqui é um conceito aí que não tem muito alcance, tá? Mas o que ele retrata? Cara, ser normal hoje é o desafio. No sentido de, você tem que estar atento aos padrões incorporados socialmente. Então você tem que buscar o status daquele contexto que você vive.
Vou dar um exemplo aqui, ó. O que muitos fizeram e eu achei maravilhoso. Né? Achei super produtivo, super permissivo, tá? Falar aqui sobre o mundo do trabalho caberia, Rodolfo? Lógico. Porque o mundo do trabalho, ele caracteriza bem essa concepção do que é normal. Por exemplo, o que é normal hoje? O excesso. Então caberia aqui Byung-Chul Han, Byung-Chul Han, para falar da sociedade do cansaço, uma sociedade do desempenho? Com toda certeza. A lógica do sistema é essa. Né? Você vivenciar aqui uma sociedade do cansaço. Estou na frente? Estou na frente. Uma sociedade do cansaço. Caberia bem aqui. Caberia bem aqui, Rodolfo, eu falar que o normal é trabalhar tanto, o que seria na ordem patológica ficar doente. Caberia aqui uma síndrome de burnout. Síndrome de burnout, caberia aqui. Caberia aqui, Rodolfo, traçar uma análise sobre padrões de felicidade apresentados hoje, até associando a felicidade a uma sociedade do consumo, caberia. Caberia aqui um processo crítico para esse movimento de positividade tóxica que tanto se apresenta na vida do indivíduo, com toda certeza, caberia. Então, quando a banca fala que a normalidade própria ao nosso tempo é a doença, ela está querendo dizer que os padrões incorporados socialmente impostos se apresentam como elementos desafiadores. E aí, no trabalho, você vai ter o workaholic, o cara que desenvolve um vício pelo trabalho. Nas relações, você vai ter relações cada vez mais superficiais e rarefeitas. Então, produzir hoje, cara, a ideia de produzir, isso aqui é o que faz as pessoas adoecerem. E tudo isso é disfarçado, porque é normal, né? Essa imposição, essa coerção. Isso que é, de fato, um imperativo categórico na sua vida. Você tem que fazer isso. Teve um aluno que, curiosamente, ele usou o conceito de ética do dever, né, que é do Immanuel Kant, só para vocês saberem. E eu achei interessante aqui, porque o que é a ética do dever? Só para você entender. A ética do dever do Kant propõe que a ação do indivíduo tem que buscar a máxima razão e se tornar uma lei universal. Do tipo assim, ó, tem que ser algo racional, necessário e universal. Então, o que é imposto hoje enquanto comportamento, enquanto ação? Cara, que você tem que trabalhar em todas as circunstâncias, produzir a todo momento. Então, essa normalidade leva o indivíduo ao adoecimento. Então, é um compromisso categoricamente implementado, incorporado na vida de cada cidadão. Gente, eu, Rodolfo, vejo como um grande quadrante, como eu sempre digo, possibilidades como essas, tá? Quanto mais subjetivo o tema, mais permissível ele parece. Caberia aqui ainda, isso eu acho sempre muito recorrente, né, e acho que a maior parte talvez tenha tratado disso, falar, por exemplo, de doenças emocionais, que são resultados desse movimento, da nossa vida hoje. A população adoece, né, de modo psicológico, afetivo, emocional. Isso é algo ainda tratado como tabu por conta dos modelos impositivos de felicidade, de beleza, de sucesso, né? Essa era imediatista. O próprio imediatismo aqui, ó, é tido como algo normal. E é ele que faz a gente adoecer. Uma concepção de frustração e por aí vai. Cara, maravilhoso esse tema. Eu há muito tempo não via temas tão bons. Tantos temas bons em um mesmo concurso, né? E aqui eu estou apresentando para você quadrantes. Não estou falando que o tema se fecha aqui. Calma se você escrever alguma coisa diferente. Vou dar exemplo aqui de um aluno. Ó. Teve um aluno que partiu para uma pegada mais do comportamento hoje, né? Comportamento ambiental. Ele falou assim, pô, professor, a normalidade hoje, que se apresenta como uma patologia, é você ter que gerar uma ocupação, um domínio da razão, e nesse domínio da razão colocar em risco o meio ambiente. Isso é patológico, isso é doentio, isso é irracional. Legal, gente. Acredito ser sim uma abordagem mais distante daquilo que o texto propriamente trata, porque o texto fala de vínculo, o texto fala de afeto, o texto fala de redes de amizades. Então eu partiria mais para esse pressuposto, mas não tem erro aqui. Essa é a tranquilidade que você tem que ter. Tudo bem? Caberia muito bem falar de tecnologia, de infolatria tecnofágica, né, de uma era onde as pessoas se relacionam no âmbito virtual, de era dos aplicativos. Isso é patológico. Né? Não estar num aplicativo hoje é estar fora da
atual normalidade. Não entender o que se passa nesse âmbito do relacionamento no aspecto virtual é estar fora daquilo que se espera de você, do comportamento impositivo que se apresenta para a sociedade. Eu estou tentando ser o mais objetivo possível, né? Porque isso aqui daria para a gente ficar muito tempo falando, mas o objetivo é pontuar elementos que você poderia colocar no texto. FCC, parabéns, sensacional o seu tema de redação. Me deixa mais feliz, me deixa com mais vontade de trabalhar nessa área, né? Ainda mais enquanto professor de sociologia e de filosofia. Vamos para a prova, analista judiciário, área administrativa, aqui uma especialidade. E eu acredito que esse tema se repita em outras especialidades, né? Eu não sei necessariamente, mas é o cargo de analista judiciário. Bom, aqui eu já tenho 2 textos motivadores, Eduardo Gianetti, que também é utilizado bastante pela FGV, e Carlos Nobre, um importante cientista aqui brasileiro que atua na questão ambiental. Vamos para o texto 1. Texto e a experiência revelaram que o sistema de preços padece de um radical defeito constitutivo. Ele é omisso em relação ao impacto acumulativo de nossas escolhas sobre o meio ambiente como produtores e consumidores. Cara, aqui eu já estou falando de equilíbrio ambiental, ou melhor, do desequilíbrio. Aqui eu já estou pensando em padrões de consumo e já estou notando que há, sim, algo nocivo nessa relação. Aqui eu já estou falando de ação antrópica. Eu vou deixar para escrever no outro slide, então só estou aqui rabiscando para você entender. Um exemplo, ao se comparar o custo de 1 kWh gerado por uma usina solar eólica por uma termoelétrica a carvão, a escolha naturalmente recai sobre a última, pelo simples fato de que ela é mais econômica das 3. A comparação, porém, não é limpa. Se o custo do impacto ambiental de cada uma entrasse na conta, a decisão, dependendo do preço imputado no CO2 emitido, eventualmente seria outra. O que eu estou fazendo valer nesse texto 1? As escolhas hoje, elas desconsideram uma preocupação ambiental. Cara, isso eu já falei em aula. Julho de 2022. Quem está acompanhando simulados, aulas, revisões, está atento, já ouviu isso meu para essa prova. Direito ao ambiente saudável. Isso é um direito humano reconhecido pela ONU em julho de 2022. Desenvolvimento sustentável. Essa é uma procura. O texto simples. Um texto bem mais simples do que o outro que a gente acabou de comentar. Texto 2. A maioria das propriedades agrícolas, principalmente na Amazônia, tem baixíssima produtividade. Então não se explica que essa expansão seja necessária para gerar mais alimentos. Na época em que houve a redução dos desmatamentos, 2004 a 2013, a produção de soja e carne na Amazônia dobrou. Vários estudos mostram que um sistema agroflorestal rende até 10 vezes mais que soja e gado na Amazônia. Cara, aqui eu estou falando de modelo produtivo, que é possível você alcançar um modelo que trate, por exemplo, de um gravíssimo problema da contemporaneidade. Pessoal, insegurança alimentar, no momento de tecnologia, expansão, tudo que a gente tem é um paradoxo do desenvolvimento. Considerando as ideias expostas acima, elabora um texto, tem que defender uma tese, discutindo a afirmação. O processo de escolha pessoal reflete uma falha no sistema econômico de definição de valor. No primeiro momento que os alunos me falaram desse tema, eu fiquei com muita dificuldade de entender, sem o texto, né? Quando o pessoal sai da prova. Mas quando você tem o texto, fica tudo muito simples. E fica simples até o encaminhamento que você pode estabelecer. Gente, o encaminhamento maior, meio ambiente. Certo? Escolha aqui no meio ambiente. Rodolfo, eu não escrevi sobre isso. Calma, eu vou te dar uma esperança muito grande. Mas assim, ó, meio ambiente é você falar de ação antrópica, é você colocar aqui sociedade do risco, Ulrich Beck, para tratar o quê? Esse desequilíbrio ambiental. E o inverso disso, desequilíbrio ambiental. E o inverso disso, gente, que é o quê? Uma busca constante por um desenvolvimento sustentável, que passa por diferentes áreas. Desenvolvimento sustentável. Beleza, Rodolfo? Estou começando a entender. Só que isso daqui, ó, vai ter sempre uma máxima da sociedade. Isso aqui é o nó contemporâneo. Por quê? Porque a gente está num sistema capitalista. E esse sistema, ele tem pesos e medidas. Que tipo de peso, Rodolfo? A questão econômica. A questão econômica, geralmente, é o aspecto de maior impacto frente a qualquer decisão. Então você vai ter sempre aqui, ó, o eu, e esse eu ganancioso associado a um modelo capitalista, e tem o todo. O todo é o coletivo.
esse coletivo ele não vai se beneficiar necessariamente da economia, mas ele vai alcançar o quê? As consequências de uma escolha mal realizada. Eu, Rodolfo, olhando o texto, eu só vejo isso, tá? Olhando os textos motivadores, né? Eu só vejo essa questão. E aí, quando eu falei aqui, ó, você pega lá e fala que, segundo a ONU, quando a ONU entende o meio ambiente saudável como um direito humano, o que ele está querendo dizer? Cara, olhe para o coletivo, deixe de fazer valer uma escolha individual para uma temática tão urgente e importante. Né? A gente aqui, ó, não pode deixar o processo de escolha pessoal trazer falhas para o sistema. Né? Não posso. Eu sei sim que o sistema econômico é a máxima, mas eu preciso hoje já levar em consideração outros aspectos, valorar outras situações. Por exemplo, uma questão humana. Eu tive alunos aqui, ó, que usaram então sociedade do risco. Eu tive alunos que citaram tragédias ambientais anunciadas, Brumadinho, Mariana, legal. Por quê? Porque que é Brumadinho, Mariana? É gente ganhando muito dinheiro com o trabalho daquelas pessoas, mas colocando em risco um aspecto humano. Rodolfo Gracioli vê isso quando olha para os textos. Quando eu olho para o comando de redação, aí a gente pode ir além. Aí o comando, ele pode falar aqui, ó, de um individualismo exacerbado, mas entende que o tema, ele me parece mais técnico. Nesse caso aqui eu vou usar até o cargo de contabilidade, né? Tem a ver com essa questão de balanço, enfim. Eu acho mais técnico, porque você está falando de um individualismo, mas uma questão aqui que é uma métrica. Que métrica? Economia versus sociedade. Estou olhando para o desenvolvimento econômico, preocupado com essa exploração de recursos, e deixo de considerar o todo, né? Deixo de lado o coletivo. Aqui, ó, teve aluno que falou, Rodolfo, eu falei de uma ausência de alteridade, um senso de pertencimento coletivo. Por quê? É esse modelo que você exacerba. Né? Você potencializa cada vez mais esse individualismo numa escala exponencial. Né? E aí a sociedade é marcada por competitividade. A sociedade busca, né, e até valoriza aqui, ó, há uma hipervalorização do sucesso, do empreendimento nesse sentido econômico. Tipo assim, ó, não importa se você foi humano, o que importa é que você é bem sucedido e extrapolou aquilo para uma perspectiva econômica. Não importa se você tem o todo, né? O que importa é que você está valorando aquele seu bem economicamente. Então acho esse tema mais concreto, mais palpável. O que eu usaria aqui de conceito? Ó, desigualdade. Maravilhoso, porque o acirramento da desigualdade só potencializa esse comportamento do eu, de um individualismo. A individualidade faz parte do indivíduo. Aqui a gente está falando em excesso dentro desse sistema, né, que vai fazer ampliar a pobreza, a vulnerabilidade, por aí vai. A banca esquerdista, cara, os textos ela tira de recortes com respectivas orientações ideológicas, né? Isso a gente sabe. Mas aqui é uma questão de fato de pensar no social. Acho esse tema mais técnico do que o outro, mais, entre aspas, fácil. Não acho nenhum desses que eu vou comentar fácil, mas esse é, entre aspas, mais fácil. Tudo bem? Tranquilidade, bora pro próximo. Lembrando que o tema não se fecha aqui, eu estou trazendo ponderações relevantes. TRT da da nona região, analista área judiciária aqui. Gostei demais desse tema, né? Esse daqui é o abstração também, nível hard. Considere o que se expõe no texto abaixo. Há uma frase bastante taxativa, muitas vezes lembrada quando pretendemos discutir o gosto que temos por alguma coisa. Gosto não se discute. Clichê, né? Clichê. É justo admitir que cada um de nós deva cultivar seu gosto pessoal, mas é também preciso discutir se todos temos iguais oportunidades de acesso à cultura para formar e desenvolver a partir daí o nosso gosto pessoal. Cara, um textinho bem tranquilo, né? Bem mais leve que a prova de técnico, cara. Bem mais leve no meu entendimento, opinião. Aí vem a pergunta. O gosto pessoal não é um fenômeno da natureza, é uma aquisição social. Cara, aqui no curso eu gravei uma aula que falava sobre o exuberante na moda, né? Os limites aí da indústria, né? Da beleza, da moda, etc. O tema aqui é muito legal, né? O tema é legal em qual sentido? Guardadas as devidas proporções, ele parece com o outro. Né? Por quê? Porque ele está colocando aqui, ó, o indivíduo, né, o que é pessoal,
o que é pessoal frente ao coletivo. Só que ele está falando assim, ó, essa pessoalidade, essa individualidade, ou seja, o que você gostaria, de alguma maneira tem um obstáculo no coletivo, ela é obstaculizada. Por quê? Porque a gente tem padrões criados, a gente tem modelos que são exacerbados. Você tem o status projetado naquilo que está na moda, aquilo que tem que ser esteticamente favorável. E aqui eu iria da indústria da moda aos próprios, gente, padrões de beleza. Padrões de beleza. A própria questão aqui, que é maravilhoso em se tratando de FCC, das expressões artísticas. Expressões artísticas. Talvez eu goste de uma coisa, mas eu sou obrigado, porque esse obstáculo aqui, ó, quando eu falo de obstáculo, eu estou falando de uma imposição criada. É algo também impositivo. É algo que não me deixa escolhas. De alguma maneira, isso aqui, ó, cerceia a liberdade do indivíduo. E aí eu tenho que gostar daquela música porque aquilo é o padrão. Tive alunos que usaram aqui a indústria cultural para traçar essa homogeneização, para falar que o gosto pessoal desaparece. Eu tenho que consumir aquilo que está em alta, aquilo que está sendo compartilhado, aquilo que está sendo divulgado, aquilo que está, né, em sucesso no momento, que está sendo ali idolatrado e por aí vai. Então o gosto pessoal, cara, por mais que ele tenha a sua espontaneidade, ele está pautado aqui naquilo que socialmente a gente constrói. E aí eu vou para mais, né? Então falei dos padrões de beleza. Cara, eu poderia citar essa questão exuberante. Seja uma bolsa de, né, sei lá, de saco de lixo ou um tênis amassado. Isso aí dificilmente vai passar por uma aquisição social. Por quê? Porque rompe com os padrões, né? Padrões de beleza, a mesma coisa aqui, ó. A questão estética na beleza. Cara, por que as pessoas fazem tantas cirurgias, intervenções estéticas? Eu coloquei aqui ditadura da beleza. O exuberante seria na moda, né? Aqui seria a ditadura da beleza. Simplesmente, pessoal, porque essa é a realidade que a gente assiste. Né? Uma realidade de padrões incorporados socialmente, você tem que gostar daquilo. O silicone foi banalizado de alguma maneira, esteticamente falando, porque há uma construção social que a população adquire. Né? Então é meio que a gente perdendo a nossa essência. A gente passa a captar aquele meio e aquela construção que é lembrada a todo instante. Eu tive aqui até algumas mensagens de alunos que falaram muito sobre a publicidade, né? Sobre a propaganda que é criada em diferentes esferas da vida do indivíduo desde cedo e carrega consigo aqui, entre aspas, aspectos ideológicos ligados ao gosto. Né? E isso é totalmente real. Repentinamente, aquilo se tornou tão repetitivo que você passa a gostar daquilo. Né? Você passa a ter aquela velha máxima. Isso aqui, ó, a gente pode pensar até de uma sociedade que está pautada numa concepção de controle, né? Os controles sociais, maravilhoso. Eu poderia usar aqui o Michel Foucault com toda certeza, cara. Mecanismos de controle nesse sentido, uma sociedade disciplinar que apresenta esse respectivo padrão. Por que não? Né? Acho mais trabalhoso, mas colocaria. Ah, Rodolfo, vou colocar lá uma sensibilidade estética diretamente da filosofia com Aristóteles que valorizava a arte. Cara, nesse momento a nossa arte ímpar, a nossa arte crítica, ela cai numa vacuidade de mercado, que é o que é adquirido socialmente. É como se a sua liberdade fosse ceifada. Né? Você não tem mais isso, esse seu potencial de escolha, ele acaba se perdendo. Né? Então a gente passa a viver num modelo que se apresenta a partir de estereótipos. Gosto muito dessa fala aqui, ó. Estereótipos. Isso aqui é muito legal, cara. Esse recorte aqui é interessante. A estereotipização, a homogeneização, a padronização. Como a banca fala de acesso à cultura para o seu gosto pessoal, eu, Rodolfo, assumiria esse encaminhamento de partir para a arte, né? De fomentar isso e de mostrar o prejuízo para o indivíduo. Né? Por quê? Porque o gosto social se torna homogeneizado, padronizado e banalizado. Né? Você perde aqui todo o aspecto de individualidades. Adorei esse tema.
de coração, é um dos melhores temas que eu também já vi na minha vida nesses últimos tempos. E para a gente fechar aqui, essa prova é a prova de analista judiciário, área judiciária, oficial de justiça. Tem muita relação com o cargo aqui, de alguma maneira, porque a gente vai falar de direitos. Hobbes aparece no primeiro texto, Kant no outro. Filosofia pura. Né? E aí eu falo para você assim, ó, não duvidando, não questionando a atuação de ninguém. Mas num curso de temas que você tem essa apresentação bem fundamentada de autores, com quem sabe do autor e não vai lá ler a citação e reproduzir, você está em boas mãos. Hobbes e Kant a gente passa nas nossas aulas. Em diversos momentos. Segundo Hobbes, a vida sem nenhum controle do Estado seria sórdida, curta, bruta e cruel. Pois, não havendo nenhum limite, o convívio social seria impossível. Aqui é o texto de um filósofo brasileiro. Né? Cara, para o Hobbes, o homem é lobo do próprio homem. O homem estaria num constante barbárie e selvageria sem um Estado. Ele vai defender um Estado absolutista com um rei eleito pelo povo. Então o que ele está falando? Cara, a gente precisa de um Estado. A gente precisa de uma organização via Estado. Segundo texto, Kant, também do Renato Giannini, filósofo brasileiro, professor de filosofia. Kant formulou um princípio, cujo legado pode ser assim simplificado. A cada ação que cometa, estou reconhecendo o direito ou o dever de todo ser humano a também cometê-la. Isso, que significa que cada ser humano pode se tornar um legislador ético, implica que, se desobedeço aos sinais de trânsito, procuro levar vantagem em tudo, confiro a todos os meus semelhantes os mesmos direitos. É naturalizar uma ação transgressora, né? Fazer errado e incorrer nesse erro. Tem esse tema no nosso texto. Agora, o comando vai falar do Estado. É uma afirmação, ó, não é uma interrogação. Certo? Por quê? Porque o Estado tem que se ocupar disso. Ó a questão constitucional. Compete ao Estado mediar o equilíbrio entre direitos e deveres do cidadão. Esse, de todos, eu acho o tema mais fácil de você abordar. Né? Primeiro porque você está falando de Estado, você está falando de uma função do Estado. Você já começa aqui, ó, aqui é bem simples, né? Você começa com uma tripartição dos poderes, tripartição. Você já fala aqui dessa harmonia e independência, executivo, legislativo e judiciário, já traz aqui um Montesquieu para fundamentar essa análise no espírito das leis, né? Isso aqui é muito do direito. No caso de citação jurídica, você traz uma Constituição de 88, tratada como Constituição Cidadã exatamente porque ela amplifica direitos. Então a atuação do Estado tem que ser na preservação da ordem democrática, tem que ser algo equilibrado, imparcial, justo, competente, então célere, justo, imparcial. O Estado tem que atuar na equidade. Quero citar o clássico aqui, cara, você vai com tudo e me coloca um Thomas Marshall no seu texto. Por que Thomas Marshall, Rodolfo? Porque o Thomas Marshall vai falar que a cidadania passa aqui por direitos civis, passa aqui por direitos políticos, passa aqui por direitos sociais. Essa é a perspectiva da cidadania. E isso vai fazer a gente entender uma própria lógica de direitos humanos, intrínsecos aos seres humanos. Se você não tem um Estado que equilibra, você tem uma desordem. Se você não tem um Estado eficiente, você tem descrédito em instituições sociais. Tema que já foi tema da FCC. Então aqui, a banca vai muito na atuação até de oficial de justiça, que ocupa uma posição dentro da perspectiva do judiciário. Né? Dentro de uma atuação ímpar aqui para equilíbrio do corpo social, para garantia da ordem. E é muito aqui, ó, cada poder tem a sua função, né? Mas o Estado em si, ele opera muito numa lógica de segurança como um todo, segurança jurídica. Né? Isso aqui fortalece, isso garante desenvolvimento, progresso, por aí vai. O texto mais bonito aqui, o mais fácil, tá? No meu entendimento, gente, esse daqui é o mais fácil, ou melhor, esse daqui é o recorte mais fácil dessa prova. Estou falando fácil assim, porque eu estou comparando os temas, tá? Esse daqui, o segundo mais difícil, esse, o terceiro, ou melhor, aquele o terceiro, esse o segundo e esse daqui primeiro, o tema mais difícil. Esse daqui é o que eu acho mais difícil. FCC, obrigado por oportunizar uma correção como essa, né? Um bloco como esse, ele edifica valores para quem está estudando para concurso e mostra, gente, que as bancas não estão aí para brincadeira.
a tendência, a exigência é cada vez maior e eu estou aqui para te ajudar. Agradeço muito cada mensagem de vocês, me coloco à disposição e vamos firme, que agora a gente espera o próximo tema para avançar aqui e vencer, e a sua hora vai chegar. Beijo no coração, valeu, tchau.